Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, mais uma vez, Deus nos concede a graça deste encontro na liturgia, com a sua palavra, com o Evangelho. Que bom se nós podemos, neste momento, sintonizar com Ele, abrir nossos corações para acolhê-lo. Ele que é palavra de vida, palavra de salvação. 2 de agosto, domingo, iniciando o mês vocacional. Todos somos chamados, todos somos convocados. Nossa vocação é para a vida, para o amor, para o serviço, para testemunhar as maravilhas de Deus. E hoje nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo, 18º do tempo comum, nos leva ao encontro com Jesus num lugar deserto, num lugar afastado, como acabamos de ouvir no Evangelho. O deserto, nós sabemos, lembra o Êxodo, onde o povo, a duras penas, começou a preparar uma nova sociedade, sem opressão, sem dominação, dependência, diferente daquela do Egito, o que também, com certeza, foi um desafio, começar a preparar uma nova sociedade. Com o povo, Jesus vai realizar, como ouvimos, um grande sinal, único e inconfundível, capaz, este sinal, de criar novas relações sociais, econômicas, religiosas. Qual sinal este? O sinal da partilha dos bens. Onde estão estes bens? O que é que são estes bens? Onde é que Jesus vai buscar estes bens? Na mesa dos pobres, porque Jesus pediu o que é que eles tinham para que levassem até ele. Um banquete, portanto, é diferente do de Herodes, no início deste capítulo. Banquete dos poderosos, onde se trama a morte de todos os que são sinal de esperança e vida para o povo, como João o Batista. O povo saiu da cidade
e foi atrás de Jesus. Seguiu Jesus. O que isto revela? Que o povo não perdeu a esperança. E assim Jesus de barco e o povo a pé, não querendo perder de vista a possibilidade de ver concretizado um novo tempo, o tempo do Messias, com justiça, misericórdia, vida e dignidade para todos. Quando se encontra com a multidão, na margem do mar, a reação de Jesus é uma reação de compaixão. Ele olha para o povo, sintoniza com o povo e a primeira coisa que Jesus sente é que o povo está sofrendo. O povo está necessitado. O povo não tem ninguém por ele. E a todos ele acolhe com amor. Cura os doentes. Ele tem compaixão. Ele é capaz de sofrer junto com o povo. Acontece que já é tarde. O lugar é deserto. E o que os discípulos estão pensando naquele momento? Em despedir o povo, porque o povo está com fome. E o que é que Jesus diz a eles? Quando eles pedem a Jesus para despedi-lo, despedir o povo. Que não precisa despedir o povo, não precisa mandar o povo embora. Os discípulos é que devem dar de comer ao povo. Ao que eles vão responder, mas olha que multidão, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. É o que o povo tinha levado, o pouco de cada um. O que Jesus diz? Tragam aqui este pouco que todos trouxeram. E Jesus mandou então que a multidão se sentasse na grama. Tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. O gesto realizado por Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, reconhece que o alimento é dom de Deus. Não pode ser propriedade de ninguém. Sua função, a função do alimento, portanto, só pode ser compreendida na esfera da gratuidade, da partilha, o que revelou a multidão fazendo chegar até ele o alimento. E ele compreende que aquilo que o povo levou era o pouco que tinha para matar a sua fome, satisfazer as suas necessidades. É preciso estar atento ao gesto de Jesus. Ele eleva os olhos aos céus, ele dá graças ao Pai, ele abençoa o alimento e manda distribuir para que todos comessem à vontade. E nós sabemos que depois que todos comeram à vontade e ficaram saciados, ainda sobraram o quê? 12 cestos cheios. Alimento repartido é alimento que mata a fome de todos e ainda sobra. Esta sobra nós podemos fazer aí uma alusão às 12 tribos de Israel. 12 cestos cheios, 12 tribos de Israel. Povo de Deus de ontem, de hoje e de sempre, que na partilha dos bens é um povo saciado, não só da fome material, mas também da fome de Deus. Qual o milagre, meus irmãos e minhas irmãs, que o mundo precisa permitir acontecer? É o milagre da partilha, é o milagre do recolher, é o milagre da distribuição, dos dons de Deus, da criação dada por Deus. Este milagre não é difícil, nem impossível. Sabe por quê? Porque Jesus e os seus discípulos já o realizaram. Eles, os pobres, com o seu pouco, contribuíram para que ninguém
passasse necessidade. Chegamos à conclusão que o gesto de Jesus não foi um gesto mágico, mas um gesto que envolveu a generosidade de todos. Foi a partir daí que o milagre começou a ser realizado, quando todos se dispuseram a dar do que tinham. Ninguém reservou nada para si. E com isto, o evangelho de hoje, da multiplicação dos pães, nos remete à Eucaristia. A Eucaristia é pão que se parte, se reparte como dom gratuito, pão em abundância, que sacia os que se comprometem com Jesus e o seu projeto. Qual é o projeto dele? Reino da justiça e da misericórdia. Como se dá a partilha dos bens nas nossas comunidades? Nós sabemos que no mundo e na sociedade, os pobres praticamente não têm lugar. Eles atrapalham, eles são um estorvo. E nas nossas comunidades, nós que nos dizemos cristãos, qual é o espaço que eles têm? Neste tempo de pandemia, como é que eles estão sendo acolhidos? Ou nós estamos simplesmente dando alimentos para nos vermos livres deles? Como é que eles podem se aproximar das comunidades para ter a vida? Iniciando o mês de agosto, meus irmãos e minhas irmãs, o mês vocacional, nós lembramos deste primeiro domingo do Padre. Nós dizemos que o primeiro domingo de agosto é o domingo do Padre, bem próximo ao dia do Padre, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Com os padres, os diáconos. Com os padres e os diáconos, os bispos. Portanto, o ministério ordenado. Aqueles que receberam o sacramento da ordem. Rezemos por eles, para que sejam fiéis à vocação recebida, testemunhando sempre com ardor Jesus Cristo junto ao povo. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.